né? Então, essa mágica acontece quando as pessoas tiram esse mindset, cara, não, eu sou multitarefa, tal. Cara, nem as mulheres conseguem ser. As mulheres são mais rápidas que nós, sim, elas são mais ágeis que nós, sim, mas nem elas conseguem ser multitarefa, né? O ser humano não consegue isso. Então, esse é o maior aí. Primeiro, obrigado pelo convite. José Vitor, eu sou Sócrates Cordeiro, tenho aí cerca de 18 anos de experiência no quesito gestão para empresas de software. Eu evolui muito na minha carreira e de forma muito rápida. Desses 18 anos, cerca de 12 anos eu sou líder na empresa. Desses 12 anos, 8 anos eu já atuo como diretor, como sócio de empresa, né? E eu devo tudo isso a um tema que eu falo bastante em minhas redes sociais, que é o tema de produtividade. Produtividade, para mim, é muito mais do que você fazer várias coisas ao mesmo tempo, que eu nem ensino a fazer isso, inclusive. Produtividade é você ter um plano de vida. Tem gente que acorda todo santo dia, não faz ideia do que fazer da vida, não faz ideia de onde vai estar daqui a um ano. E produtividade é isso, é você ter esse planejamento. Então, eu resolvi me especializar nessa área, além da empresa que eu atuo. Eu acabei entrando no digital há cerca de um ano, para que eu possa ensinar para as pessoas o tema de produtividade. Então, eu acabei fazendo um canal no YouTube, falo sobre esse tema. Eu acabei criando aí uma página no Insta, onde eu falo muito, todo dia, sobre esse tema. Fiz também um curso online, ele já está 100% gravado, disponível para as pessoas. O nome do curso é 30 horas em um dia, inclusive. Uma metodologia aí que eu não só desenvolvi durante esses 18 anos, mas apliquei e para mim e para os meus alunos vem dando muito certo. Então, esse curso está no link aí da minha página do Instagram. Estou desenvolvendo agora uma mentoria também, né, para empresas e também para pessoas, em grupos ainda não estou fazendo individualizado, mas que queiram ser produtivos, né? E lá na frente aí vai vir uma imersão também. Então, vou começar imersões aqui em São Paulo, vou levar as pessoas em finais de semana, onde eu vou praticamente aplicar todo o meu método de 30 horas em um dia em um final de semana. E aí, a depender do sucesso que isso vai dar, aplicar isso nos demais estados. É isso, a quem quiser me procurar, né, nas redes sociais, a minha página é o Socrastinando1, Socrastinando1, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok, é o mesmo nome, Socrastinando1. Me procurar lá nos contatos e certamente no direct, certamente eu vou ter o maior prazer de poder responder. E é isso, amigo. Obrigado pelo espaço. E isso não é o Sócrates que está falando, existem estudos científicos que já provaram e mais que provaram que as pessoas que fazem olha só, duas ou mais atividades ao mesmo tempo, se já faz duas, a produtividade e a qualidade da entrega cai pela metade, né? Se tu começa com 3, com 4, com 5, isso vai diminuindo mais ainda essa qualidade de entrega. E o tempo de entrega, ele também é muito longo. Então, as pessoas, elas têm uma falsa ilusão de que, quando elas estão conversando no WhatsApp com o cliente, ao mesmo tempo que está escrevendo um e-mail e consegue trocar uma ideia com um amigo aqui do lado, no trabalho, ela não sabe, mas a mente dela só consegue, a mente é possível somente enxergar uma coisa, focar em uma coisa por vez, né? Então, ela foca na mensagem no celular, nem que seja segundos, mas daqui a pouco ela foca no e-mail que ela está vendo, nem que seja segundos também, e daqui a pouco ela foca na pessoa que está falando, nem que seja segundos. E existe um outro estudo também que diz o seguinte: quando você começa a focar em uma atividade, você leva cerca de entre 7 e 15 minutos para você poder entrar no que eles chamam de estado de flow, aquele estado que é totalmente focado na atividade. Então imagina,
Se eu faço 3 coisas ao mesmo tempo, cara, eu não estou nem focado direito naquela atividade. Então, o maior erro das pessoas é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uma das primeiras coisas que eu ensino no meu método é você fazer uma coisa por vez. As pessoas ficam malucas comigo no início, mas quando elas aplicam, elas começam a ver que o dia delas, que antes era 12, 13, 15 horas de trabalho, passa a ser 3, 4 horas de trabalho, fazendo as mesmas coisas, simplesmente por fazer uma coisa por vez. Então, essa mágica acontece quando as pessoas tiram esse mindset, cara, não, eu sou multitarefa, tal. Cara, nem as mulheres conseguem ser. As mulheres são mais rápidas que nós, sim, elas são mais ágeis que nós, sim, mas nem elas conseguem ser multitarefa, né? O ser humano não consegue isso. Então, esse é o maior aí. Sim, a cultura tem total influência na improdutividade do brasileiro. Eu já escrevi isso em um artigo que eu fiz, eu venho falando algumas vezes em alguns vídeos. É meio absurdo o que eu vou falar, mas eu vejo que é uma realidade porque os estudos apontam para isso. Eu vejo que a falta de atenção, o déficit de atenção, ele pode se tornar, no máximo 10 anos, um problema de saúde pública no Brasil. Olha só a loucura. Por que eu estou falando que é saúde pública? Porque a questão mental, ela entra dentro de saúde, tanto que existe psicóloga, etc, etc. E que é importantíssimo, né? Eu mesmo já fiz terapia, e eu aconselho todo mundo a fazer terapia, até vou voltar, mas, cara, vai virar um problema de saúde pública. Existe um outro estudo que fala, esse estudo começou a contar esse indicador que eu vou falar para você em 2004, olha só, 2004, 20 anos atrás. Esse estudo diz o seguinte, calcula o seguinte, o tempo médio que você consegue manter a concentração assim que você senta para trabalhar na frente do computador, por exemplo. É isso, tempo médio. Esse tempo médio, lá em 2004, era de cerca de 250 segundos. 250 segundos. Fizeram o mesmo estudo em 2014, 2012. 2012. Caiu de 250 segundos para 125 segundos. Já foi uma queda brutal. Já foi uma queda brutal. E pasme, fizeram o mesmo estudo agora em 2024, né, em fevereiro de 2024. E essa média caiu para 45 segundos. Então, 20 anos atrás, a média era 250 segundos. Essa média reduziu para 45 segundos. O que é que significa? Você senta para trabalhar, em média, 45 segundos depois, você já dispersou com outra coisa, né? Então, assim, ó, isso sim é uma questão cultural. Quando a gente olha, por exemplo, Vitor, os orientais, o que a gente lembra logo dos orientais? Que eles são disciplinados, que eles têm rotinas. Por que eles têm isso? Porque a cultura de lá é movida a isso. Então, os filhos, hoje em dia, em pleno 2024, aprenderam com seus pais que as pessoas têm que ter rotinas diárias, que têm que ter hábitos saudáveis, que têm que ter hierarquia, né? E eles aprenderam isso com os pais deles, que aprenderam com os avós deles, que aprenderam... Isso vem de décadas, décadas. O que a gente aprende aqui no Brasil, Vitor, com os nossos pais? Não, e entenda, o que eu estou falando aqui não é culpa dos nossos pais. O que eu estou falando aqui é da nossa cultura. Os nossos pais aprenderam assim de forma errada, que aprenderam com os avós dele, e assim por diante, né? A gente É uma aprendeu... coisa passada de geração para geração, né? Exatamente. Cara, a gente aprendeu a ser... Olha só o que eu vou falar. A gente aprendeu a ser ansioso e a gente nem percebeu. Sabe por quê? Porque o que a gente aprende? Cara, você tem que estudar para poder ficar o máximo de tempo possível dentro de uma empresa e se manter estável lá para não ser demitido. Ou seja, o que é isso? Ó, fica com medo, porque se tu for demitido, tu não vai mais ter dinheiro e tu não vai mais sobreviver. Cara, isso gera ansiedade dentro da pessoa. É tanto que o brasileiro também não é acostumado, de forma produtiva, a guardar dinheiro, né? Não tem essa cultura de guardar dinheiro da melhor forma possível. E quando guarda, só pensa em poupança. O pessoal não aprendeu ainda o que é um fundo imobiliário. O pessoal ainda não aprendeu o que, sabe? Outras formas de guardar dinheiro e de render o nosso dinheiro. As pessoas não aprenderam,
né? E tudo isso é cultural. Então a gente aprendeu a gastar o dinheiro. Por quê? A gastar todo o nosso dinheiro dentro de um mês. E às vezes até mais, né? Na verdade, na maioria das vezes, as pessoas gastam mais do que recebem. E onde que elas viram isso, José Vitor? Dentro de casa. Com o aperreio dos seus pais, com dívidas, né? Com o aperreio dos seus amigos, dos seus outros parentes, do tio, da avó. É todo mundo endividado. É todo mundo com problema de mental, nesse sentido, né? De ansiedade e tal. É todo mundo à flor da pele, é todo mundo com medo, é todo mundo sobrevivendo. Então, a pessoa, dentro, participação especial aqui da minha cachorrinha. Então, é todo mundo que vive com esse medo generalizado e as pessoas que vivem nesse ambiente aprendem isso. E a improdutividade está aí no meio, porque a pessoa ansiosa ela não consegue raciocinar. Ela só fica com medo. Agora, não é que todo momento, eu estou morrendo de medo. Não. É o medo que ele está intrínseco. Né? As pessoas não observam isso. Então, essa ansiedade gera total improdutividade, né? E isso sim é cultural. E a gente vê o contrário, por exemplo, nos orientais. Incrível, né, Sanada? Cara, eu tenho um time de cerca de 50 pessoas e a gente viveu isso na pele. E uma coisa que eu observei é que sim, existe muita gente improdutiva e a gente tenta treinar o máximo possível essas pessoas nesse sentido. Eu mesmo já palestrei para o meu time, não falei, né, mas enfim, eu também dou palestras a respeito de produtividade, e eu até fiz essa palestra junto com o meu time, e sim cultural, não só da empresa, mas da pessoa inicialmente, e o que a gente percebeu, cara, é que o modelo home office, ele funciona muito bem, mas para pessoas mais sêniores, para pessoas com mais tempo de profissão, as pessoas que naturalmente já conseguem focar de forma mais tranquila, né? A geração de hoje em dia, e como eu trabalho com software, eu tenho muitos novos colaboradores, é muito agitada, muito antenada, a todo momento pegando o celular, etc., que isso aqui é um problema terrível na produtividade das pessoas. E, cara, a gente não sabe se essa galera está trabalhando dentro de casa. Né? Então, à medida que a gente adota e que eu vejo, assim, que eu deixo aqui como sugestão nesse sentido, cara, primeiro, se você é líder, eu já falei muito sobre esse tema também no meu canal, se você é líder, você precisa conhecer o seu time, né? E do seu time, quem você confia, independente de onde esteja, para poder fazer o trabalho que precisa ser feito. Eu, por exemplo, pelo menos o time direto, eu não lidero as 50 pessoas, né? Eu lidero cerca de 4 pessoas, que são meus gerentes, né? Diretamente falando. Obviamente que eu tenho relacionamento com os 50, mas liderança direta, e eu não passo por cima da liderança deles com os deles, são só 4. Então, 100% do meu time, esses 4, eu confio que estejam trabalhando em qualquer lugar. E eles confiam nos coordenadores deles, que confiam nos analistas deles, etc, etc. Então, assim, uma coisa que eu ensino para eles, cara, vejam em quem vocês confiam, principalmente os mais sêniores, né, com cargo de senioridade maior, e, cara, não tem problema nessa turma, a gente já conhece o trabalho, né, vai ser feito em qualquer... E existem também, José Vitor, os indicadores de produtividade, né, pelo menos em software a gente criou vários, em quanto tempo, um negócio bem simples, em quanto tempo o cara desenvolve uma tela de um sistema? Sei lá, 8 horas. Ok, o cara estava no home office, a gente mediu isso também para poder chegar nessa conclusão. Quanto tempo que ele estava fazendo no home office? Pô, o cara estava fazendo em 12, 15 horas. Realmente, né, assim, contra fatos não há argumentos, né? Então tem que chamar essa pessoa para falar e conversar, cara, é por isso e aquilo, você vai ficar por enquanto. Enquanto eu ganho você ganha a minha confiança, você vai trabalhar aqui junto comigo, né? Então os nossos líderes, eles fazem assim. Mas a minha sugestão direta é, pelo menos os seniores, ok, o restante tem que medir. Pode dar uma oportunidade, pode fazer um híbrido, mas desde que possa ser medido pelo gestor, essa produtividade, e as entregas, os resultados possam acontecer na empresa. Né? A gente tem estou falando de software, né, que é o meu meio, né, que é o que eu trabalho. A gente tem um colaborador sênior que, cara,
A gente percebeu que quando ele foi para casa, a gente sentiu ele assim, muito mais feliz, muito mais realizado com aquilo que ele fazia, porque ele ama os filhos dele. Então, cara, o cara estava em casa o dia inteiro com os filhos e tal. E isso pode ter dois caminhos, né, cara? Você pode ter um caminho que o cara, enfim, ok, ama os filhos, etc., mas vai desfocar por conta dos filhos. Ou você pode ter um cara que, cara, eu tô tão feliz que eu vou retribuir isso para a empresa em formato de resultado. E foi o que aconteceu. Esse cara, disparado, ele entregava muito mais do que 2 ou 3 ou 4 desenvolvedores juntos, né? Por conta, e ele falava para a gente, cara, eu estou amando isso aqui, eu me encontrei de verdade pelo que eu estou fazendo, sabe? Eu particularmente, eu já trabalhava no home office muito antes da pandemia, porque eu viajo muito, né, José Vitor? Então, é, cara, quando você viaja, como é que você trabalha se você não tiver, por exemplo, um notebook, se você não tiver acostumado a ficar desconectado? Desconectado, eu falo da empresa, né? Então, assim, eu já trabalho no home office muitos anos atrás. Cafeteria é o meu escritório, eu falo, né? Então, para mim, foi muito natural viver a pandemia nesse sentido. Eu só fiz aplicar o que eu já fazia antes, inclusive com conceitos de produtividade, na pandemia. E aí até passava esse tipo de conhecimento também para o meu time. Mas um caso, assim, esse exemplo que você me pediu, é desse cara, produziu 3, 4 vezes mais do que as pessoas, e ao mesmo tempo, né, se sentiu muito mais valorizado, não estou nem falando de salário e tal, entende? Cara, beleza, se me der essa oportunidade, agora eu vou retribuir para vocês. Isso foi incrível para a gente. A gente tem dois caminhos aí, né? Como eu falo, não dá do nada da noite para o dia para a gente ser produtivo, porque às vezes, como veio de uma cultura não produtiva, cara, você mudar a cultura não é do dia para a noite. Então, primeiro, que a cultura ela vem de cima, ela vem do gestor, ela vem do CEO da empresa. Se o cara não é produtivo, ferrou, cara. Não tem técnica que dê jeito, né? Porque ele que vai movimentar a empresa nesse sentido. Então, primeiro de tudo é isso. Segundo, ok, o cara tem a pegada, mas ele conhece o time dele e vê que poderiam produzir muito mais. Quando eu, voltando um pouquinho, quando eu comecei a conhecer os conceitos de produtividade, Vitor, eu fiquei muito chocado, cara, comigo mesmo e com a humanidade nesse sentido. Porque a gente faz coisas improdutivas que a gente nem imaginava. Nem imaginava. Eu era uma dessas pessoas. Eu trabalhava entre 18 e 20 horas por dia. Era maluco, era insano o meu trabalho. Eu não tinha tempo nem para pensar, nem nada. E aí, quando eu descobri tudo, cara, mas eu faço isso, não precisa fazer isso. Cara, mas eu faço aquilo. Cara, eu estou trabalhando muitas vezes pelos outros. Olha só, eu estou trabalhando pelos outros. O que é trabalhar pelos outros? Imagina que tá eu e você, Vitor, numa sala trabalhando. Tô lá vendo o meu problema, você tá vendo o seu. Sendo que você tem uma dúvida, e você, cara, eu vou falar com o Sócrates, né? Pô, Sócrates, você pode me ajudar ali e tal, naquele problema, nanananá? E aí tem muita gente que gosta de ser o super-homem. Ah, não, fica tranquilo que eu vou te ajudar. E vai lá, levanta, ajuda todo mundo. E aí ele trabalha pra caramba, chega no final do dia, ele fala, meu irmão, trabalhei, não fiz nada. Por quê? Porque ele somente ajudou os outros. Esse é um dos fatores de improdutividade das empresas, tá? Então, uma coisa que eu ensino na minha mentoria para os empresários, digo, gente, cada um tem que ficar no seu quadrado trabalhando. As pessoas, primeiro, têm que ter ciência desses conceitos de produtividade, o que as faz improdutivas, as pessoas chamando, o celular tocando a todo momento, sem definição de prioridade, sem boa comunicação do líder, isso acontece muito. Quando o líder não fala claramente o que ele quer, eu quero que você faça uma tela que seja vermelha e amarela e tenha as letras S e H. Pô, tá mais claro que isso é impossível, mas tem gente que fala, ó, faz uma tela para mim aí, coloca duas cores bacanas e vai escrevendo aí. Tem líder que é assim, né? Então, a E sua comunicação... depois quer corrigir o trabalho e fica bravo, né? Aí é retrabalho isso que você está falando, né? Então vai corrigir, faz de novo, refaz aquela coisa toda. Então, um dos pilares da produtividade para o empresário, cara, é a comunicação clara.
Primeiro o líder tem que saber o que ele quer e depois ele tem que comunicar isso de forma clara, né, para os seus. Então, o líder, o empresário, ele precisa eliminar esses pontos de improdutividade com o seu time e trazer eles para perto, ensinar eles, cara, você não tem que trabalhar com mente de funcionário. Muita gente, Vitor, trabalha com mente de funcionário. Mente de funcionário é aquela mente medrosa, que está todo momento pensando que vai perder o emprego, que trabalha babando os outros, etc., aquela coisa toda. O cara tem que mudar essa mente de funcionário para uma mente de dono da empresa. Eu fiz isso desde que eu era estagiário lá na companhia, né? De dono. Eu sou parte desse negócio aqui. O que eu vou fazer para resolver? Né? Então, uma mente de dono torna o funcionário proativo. Ele sabe que o líder não está perseguindo ele. Ele sabe que o líder não está com microgerenciamento. Ele sabe que o líder está do lado dele. Eu falo muito, quando eu falo sobre liderança, eu amo a liderança horizontal, a gestão horizontal. O que é isso? É diferente da gestão vertical. A gestão vertical, o líder está em cima de mim, né? Eu até falo outras palavras aí na minha palestra. Mas o líder está em cima de mim. Na gestão horizontal, não. Eu estou do lado de todo mundo. Eu posso ser o presidente da companhia, mas numa gestão horizontal, eu estou do lado de todo mundo. Eu estou ajudando todo mundo. O meu papel é tirar o problema da frente de todo mundo, para que a equipe possa ser produtiva. Quando eu crio muita burocracia, quando eu crio, sabe, eu impeço do time avançar. Isso não é produtivo. Então, essa produtividade voltada para os empresários, ela tem que passar por todos esses aspectos, né? Então, em resumo, o time ter conhecimento desses conceitos de improdutividade, o que atrapalha ele durante o dia, porque ele não sabe. O líder precisa ter uma boa comunicação, né? Essa cultura, ela precisa ser treinada, ser monitorada, ser regada todo santo dia com seu time, né? Precisa querer isso, precisa ter planejamento para isso. E aí o empresário fazendo tudo isso, Vitor, ele consegue transformar o time dele. Obviamente que tem outro lado também. Cara, tem gente que não tem jeito. Eu, por exemplo, apesar de amar pessoas, não tenho problema nenhum de demitir as pessoas quando elas não querem, né? Tem um vídeo meu no YouTube onde eu falo sobre isso, eu até dou um exemplo, eu até faço uma ceninha onde eu sou o gestor e o funcionário, né? E aí eu digo como é que eu resolvo a vida das pessoas em termos de erros, em termos de 3 chances. Eu dou 3 chances para todo mundo. Eu falo assim, no primeiro dia de trabalho, quando alguém vem trabalhar comigo, eu já chamo no canto, igual, primeiro, eu sou CEO da companhia, mas esquece isso. Eu estou do teu lado. Eu sou parceiro. Eu vou te ensinar a ser como eu, né? Já para deixar a pessoa tranquila. Então esquece, eu não vou ficar com microgerenciamento, eu não vou ficar, sabe, te infernizando a vida. Se você der resultado, eu vou ter resultado. Então muito me interessa que você trabalhe da melhor forma possível, né? Segundo, você pode errar quantas vezes você quiser aqui dentro. Não tem problema, desde que sejam erros diferentes. O único problema que eu tenho com as funções, eu falo isso para quem entra na empresa, o único problema que eu tenho com as pessoas é elas errarem 3 vezes o mesmo erro. Então, cara, se tu errou 3 vezes, eu vou te ajudar. Eu vou lá, faço junto com você, sou parceiro, não tem problema. Pô, errou segunda vez o mesmo erro. Vou lá, te ajudo, óbvio, segunda vez, vamos lá, tal, aquela coisa toda. Cara, errou a terceira vez, eu ainda vou te ensinar. Mas a quarta, eu vou demitir. Eu não tenho problema nenhum. Porque aí eu já considero que ou a pessoa não tem dom para isso, ou ela realmente não está querendo e está me escondendo, etc, etc. Então, tem empresário que fica segurando o funcionário lá, né? E fica aquela maciota, meses e meses, a improdutividade rolando. E os outros funcionários vendo isso. Isso também torna os outros improdutivos, né? Então, assim, o segundo grande caminho para o empresário é, cara, se tem gente que tem que mudar, muda. Muda, porque senão vai atrapalhar a tua cultura. São os resultados das pessoas. Vitor, como eu te falei, eu 18 anos de casa, né? Eu entrei como estagiário, eu fui desenvolvedor de software, fui analista, eu fui coordenador de sistemas, eu fui comercial, eu fui gerente de sistemas, eu fui gerente comercial, eu fui gerente de produto, de serviços, né? Até virar diretor, até virar sócio, não.
A minha maior felicidade é as pessoas assumindo coisas que eu já fiz, porque eu ensinei elas. Então, assim, recentemente, inclusive, eu efetivei uma dessas pessoas para ser gerente de sistemas. E, cara, ele é uma pessoa sensacional. Ele tem um coração muito bom, ele aprende, ele quer aprender, ele é esforçado. E nada me emociona mais do que ver uma pessoa dessa assumindo o que eu assumi. E eu falo para todos eles, cara, eu posso ser demitido, cara, mas se vocês um dia entrarem no meu lugar, eu vou sair daqui muito feliz. As pessoas sairiam, né, traidor, cara, eu vou sair muito feliz, porque eu fiz algum trabalho para isso acontecer, né? E porque a todo momento a gente está ensinando, né? Não tem um dia de, vamos parar um dia no ano para fazer o feedback. O meu feedback, ele é constante. A pessoa errou, eu já falo na hora. E todos já sabem disso. Mas eu estou falando, e elas sabem que eu estou corrigindo elas naquele momento, não é para ferrar com a vida delas, é para melhorar o trabalho delas, que sejam melhores profissionais, que sejam melhores pessoas, né? Nessa lida com produtividade, com esse tema de produtividade, eu acabei aprendendo muito sobre crenças limitantes, né, Vitor? E eu não só aprendi, como eu acabei destravando de algumas crenças. Por exemplo, tem uma crença que eu falo muito nos meus vídeos, que é sobre estabilidade. O brasileiro aprende que ele tem que procurar estabilidade. Se ele fizer um concurso público, melhor ainda, né? É isso que a gente aprende. Mas eu ensino que estabilidade é uma desgraça. É uma crença limitante, que limita você a ficar naquele mundinho ali para sempre e acabou. Eu tenho amigos, tenho conhecidos, enfim, que passaram concurso público, é a mesma vidinha, ano após ano, e é aquilo, não vai sair daquilo. E é limitante esse tipo de coisa. Então, eu também passo isso para os meus funcionários. Então, ver que muitos deles não só sobem profissionalmente falando, como na sua vida, acabam falando em público que não falavam mais, que não falavam antes, acabam, sabe? É uma evolução enquanto pessoa, porque antes de sermos profissionais, nós somos pessoas, né? Então, o que mais me emociona é isso, cara, é ver as pessoas que estão comigo evoluindo, e isso tem me emocionado cada vez mais, porque agora eu estou no digital, enfim, pouco conhecido ainda, etc., mas não é essa a questão, mas ver que os meus alunos já estão aprendendo, já estão aplicando, já estão falando ali obrigado, né? Os vídeos que eu coloco, as pessoas colocarem, meu irmão, eu destravei só com esse vídeo aí que você falou, isso é emocionante demais, para mim é o que vale, né, nesse sentido aí. Indicar pessoas, Vitor, é sempre, na minha visão, tá? Isso é uma opinião minha, é sempre delicado, porque eu acho que você tem que conectar com a pessoa. E assim, de os Eu influenciadores. te indicaria, por exemplo. Não, muito obrigado, muito obrigado. O que eu falo nesse sentido? Por exemplo, o Sócrates, se você for perceber lá na minha página do Insta, eu tenho menos de 200 pessoas que eu sigo. Por quê? Porque eu procuro pessoas que, em algum momento, eu conectei com elas, né? Eu gostei da mensagem que elas passaram, e a forma com que elas passaram aquela mensagem. Então, isso é muito pessoal, porque a forma com que eu, por exemplo, gosto de um Tiago Negro na vida, e ele, apesar dele falar sobre finanças, o que eu aprendo com ele vai muito mais além do que finanças, né? Apesar de eu gostar de um cara chamado Pablo Marçal, ele tem umas coisas assim meio tortas, mas aí eu tento aprender só aquilo que eu quero aprender com ele, né? E aí tem vários aí que eu sigo nesse sentido. Mas o que eu falo? Para gostar do maracujá, a gente não precisa comer a casca, né? Exatamente. Muito bom. Vou até anotar aqui. Muito bom. E, cara, antes de tudo isso, antes de influência, etc, etc, a gente tem que se ligar em uma coisa nas nossas vidas, que é o seguinte: a gente ouve muito conselho, Vitor, de pessoas que não tiveram resultados. Sabe por que isso acontece? Porque, por exemplo, o cara do nada tem uma ideia. Por exemplo, eu quando tive o canal, quando eu tive a ideia de fazer o canal no YouTube foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no digital. Cara, o que eu recebi de mensagem de gracinha, sabe, lá no trabalho, agora vai virar blogueirinho, agora tananã, tananã.
Cara, aí quando você vê, assim, as pessoas que falaram, qual é o resultado que essa pessoa tem? Nenhum. E alguns E até posso falaram, cara, garantir para você que vários tinham vontade de fazer isso e não fizeram por falta de coragem. exato, você está corretíssimo, você está corretíssimo. E ainda tem outra, assim, teve alguns até que me falaram, cara, não, tu vai perder tempo. Daqui que tu vá combater um desses grandes que tem por aí, e, cara, não é sobre isso. Não é sobre isso. Graças a Deus, José Vitor, eu tive muito resultado na minha vida. E eu ainda vou ter muito mais, eu ainda não cansei. Né? Eu vou ter muito, mas assim, até ter a vida que eu tenho hoje, graças a Deus confortável, cara, foi muito trabalho, etc. Eu tive que me espelhar em gente que teve resultado para eu poder ter o meu. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque na família, e infelizmente, alguns pais, cara, dão conselhos, não é maldade deles, entenda o que eu estou falando. Não é maldade deles, até porque eles aprenderam de forma limitada, infelizmente, né? Mas a gente acaba ouvindo conselhos que nos limitam, que nos impedem de chegar nos nossos objetivos. Então, a primeira coisa dessa tua pergunta que a gente tem que aprender aqui é parar de ouvir conselhos de pessoas que não tiveram resultados e começar a procurar conselhos de pessoas que tiveram resultados. Então, os influencers que eu sigo, uns tiveram resultado financeiro, outros tiveram resultado de produtividade, que é o que eu falo, outros tiveram resultado na sua saúde, em termos de corpo. Entende? O resultado que eu estou falando não é só ser dinheiro, ser rico. Não, não é só isso. Né? É o resultado que você procura. Pô, eu sou um oftalmologista. Quem é a referência hoje que teve bastante resultado com oftalmologia? O cara vai lá, procura o cara e segue. E se a mensagem, o que eu falo da mensagem? A história da pessoa, né? Conectar, tal. Cara, segue e ouve e pratica. Eu costumo falar que o caminho do sucesso são 5 passos. O primeiro, você tem que buscar novos lugares. As pessoas se acostumam, não, eu só vou sair com os mesmos amigos aqui para esse bar, vou sair com os mesmos amigos ali para jogar bola e o churrasco, e é isso. A minha vida toda é essa. E não evolui, cara, porque ninguém naquele grupo evolui. Entendeu? Dizendo que ninguém tem que deixar os amigos. Cara, mas tem que procurar novos lugares, primeira coisa. Por que novos lugares? Porque quando você vai em novos lugares, você conhece novas pessoas. Quando você conhece novas pessoas e conversa com elas e aprende, você tem novas ideias. As ideias novas que você vai ter vai gerar novas ações que você vai fazer. E essas novas ações vão gerar novos resultados. Cara, eu sou recifense, hoje eu moro em São Paulo. E, cara, eu não estou discriminando a minha terra. Eu amo a minha terra, a minha cultura. Eu amo. Cara, mas eu fico. Eu acho que é a cidade mais linda que eu já fui na minha Ah, vida. cara, obrigado. Recife é linda demais, tal. E eu lá, eu estava acostumado a sempre amizades, tal. As mesmas amizades. E eu ficava quieto, cara. Cara, eu preciso ir para um lugar maior, eu preciso. E assim eu fiz. Mudei para São Paulo. Cara, tem 5 anos que isso aconteceu. Lá em Recife, a minha vida já era um gráfico exponencial. Eu cheguei aqui em São Paulo, o gráfico fez isso, cara. Parece que foi para cima. Porque aqui eu só conheço novas pessoas a todo momento, aprendo muito mais e, sabe, eu estou no digital porque conheci pessoas em São Paulo que entraram, que foram por essa linha e que passaram a sua mensagem e tiveram retorno com isso. Então, o melhor influencer é aquele que você se conecta com ele. O que que você busca, né? Esse é um outro problema. O que que você busca? As pessoas não sabem. Ela, e aí a dica que eu dou para isso é busque um propósito, cara. Que um propósito você levanta todo dia com aquilo na cabeça. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver isso. Se a pessoa não tem um, ela vai acordar no automático todo dia e tal. E sabendo o que você quer, procurem pessoas referência da área, para que você possa aprender com elas e tal. Mas, enfim, para mim, alguns influencers, o Thiago Negro, o Pablo Massal, eu tenho também o de livros que você falou, adoro aquele Mais Esperto que o Diabo, né, do Napoleão Hill. Esse cara, o cara escreveu isso quantos anos atrás, quantas décadas, quantos... E o negócio é atual. E ele fala de mastermind. É exatamente isso que eu falei dessas 5 ações. Essas 5 ações
são um resumo do Mastermind que ele ensinou. E você está com pessoas com a mesma energia, com a mesma ideia, com a mesma vontade de crescer. Hoje eu só tenho amigos, José Vitor. Um é médico, mas ele não quer mais clinicar. Ele quer montar a rede de clínicas dele. Rede de clínicas. Tem gente que pensa, vou fazer o meu consultóriozinho. Vá se lascar. O cara já está pensando em rede de clínicas. Entende? Então é esse tipo de público que eu convivo e que eu convido que as pessoas tenham também esse tipo de visão, né? Para procurarem o melhor influência para elas. O maior desafio hoje, para mim, cara, é levar essa mensagem aí de destravar as pessoas para um máximo de pessoas possível. E eu acho que esse é o caminho, produtividade é o caminho para isso. Quando estou com preguiça, eu lembro do meu propósito, José Vitor. E aí a preguiça vai embora, porque é um propósito muito forte, e que me faz levantar todo dia da minha cama para poder fazer, para poder executar. Me sinto feliz com minha missão quando? Eu me sinto feliz com a minha missão quando as pessoas mandam uma simples mensagem dizendo que, cara, muito obrigado, isso serviu demais para mim. Já eu ganho o dia, ganho um ano em relação a isso. O melhor mentorado que eu tenho hoje chama Antônio Neto. Por quê? Porque eu tenho convívio com ele, porque eu acompanhei a trajetória dele, porque ele ouviu a minha mensagem, né, de produtividade, ele quis fazer isso, e ele vem crescendo, né, e eu vou fazer ele chegar nos objetivos dele, com certeza, porque ele merece isso, e ele está buscando isso. Eu não trabalho com pessoas com problemas comportamentais. Eu corto logo. Para mim, comportamento já tem que vir padrão da pessoa. Se a pessoa não tem um bom comportamento, ela vai ser uma erva daninha na equipe, e eu não tolero isso. É uma chance só daquelas 3 que eu te falei. Para liderar, é necessário ter propósito, porque se você não tem propósito, você não sabe o que você vai liderar. Muito provavelmente você não vai ter um bom planejamento. Se você não tem um bom planejamento, você não passa bem as atividades que você precisa para o time. Se você não passa as atividades, ninguém, nem o time, nem você, vai ter resultados. Tenho de mais bonito, cara, aí é lasca. Eu acho que a minha alegria, a minha positividade, sabe? Várias situações já aconteceram comigo, Vitor, de assalto, de sequestro, de perca de filho, de irmão que usou drogas, de traficante que ameaçou de morte, cara, milhões de coisas negativas já aconteceram na minha vida, mas eu não me rebaixo para ficar me vitimizando em relação a isso. Então, acho que o mais bonito que eu tenho é de não ser uma pessoa vitimista. Se o Brasil fosse mais produtivo, amigo, a gente seria a maior potência mundial, porque por mais que o brasileiro ele seja assim produtivo, mas existe uma certa vontade, existe uma certa criatividade, né, que não há nos outros países. Existe uma certa felicidade que não há nos outros países, uma abertura, um acolhimento, e o nosso país, com todos os meios naturais, as riquezas naturais que a gente tem, se a gente fosse um país produtivo, a gente já estaria em Marte.